Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira da quarta semana da Quaresma, queremos meditar o exemplo do Cristo crucificado. Ao ser crucificado, ao se entregar, Ele não somente nos perdoa o pecado, mas nos dá o exemplo, irmãos e irmãs, por meio da sua vida, como devemos, a partir dele, levar a nossa vida. Cristo é a imagem do homem perfeito, o novo Adão, modelo agora para todo ser humano. Cristo assumiu a natureza humana no intuito de restaurar a humanidade decaída. Ele tinha, portanto, de sofrer e de fazer de acordo com a natureza humana as coisas que poderiam servir de medicamento contra o pecado da queda. O pecado do homem consiste em ceder aos bens materiais e negligenciar os espirituais. Era, portanto, necessário que o Filho de Deus mostrasse isso à humanidade que ele assumira, através de tudo que fizera e sofrera, para que os homens pudessem considerar os bens temporais, fossem bons ou ruins, como nada, porque do contrário, impedidos por uma afeição exagerada por eles, iriam ser menos devotos às coisas espirituais. E aqui me lembrava do tanto quanto proposto por Santo Inácio de Loyola. Usar dos bens materiais tanto quanto eles nos ajudam a servir, a amar e a reverenciar a Cristo. Usar das pessoas, usar daquilo que está à nossa disposição, tanto quanto nos levem para Deus. Uma santa indiferença que nosso Senhor teve e que pede de cada um de nós. Cristo, portanto, escolheu nascer de pais pobres, pessoas, porém, perfeitas em virtude, para que nenhum de nós nos glorificássemos por conta do mero estatuto ou riqueza de nossos pais. O que importa, você que é pai, que é mãe, é uma vida de virtude oferecida aos vossos filhos. Ele levou uma vida de um homem pobre para nos ensinar a não acumular riquezas. Viveu a humildade, mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho eterno de Deus. E viveu uma vida ordinária, sem estatuto algum, para livrar os homens de um desejo indevido por honrarias. É no ordinário da nossa vida que se manifesta o amor de Deus. É no ordinário da nossa vida que nós vamos caminhando para fazer a sua vontade, para sermos santos. É no ordinário da nossa vida, no trabalho diário, que vamos nos santificando. Tudo isto é obra de santificação, tudo isto é obra do amor de Deus. Fome, sede, fadiga, dores no corpo, tudo isso ele suportou para encorajar os homens, atraídos pelos prazeres e pelas delícias, a não se dissuadirem da virtude pela austeridade que uma boa vida ocasiona. Ele foi tão longe, ao ponto de suportar a morte, para que o medo da morte não fosse capaz de, em qualquer momento, tentar o homem a abandonar a verdade. E para que nenhum de nós temêssemos padecer uma morte, mesmo vergonhosa, por conta da verdade, ele escolheu morrer pela morte mais humilhante de todas, a crucificação. Que o Filho de Deus, feito homem, morresse era também adequado por essa razão, para que por seu exemplo ele estimulasse a nossa coragem, o que faz verdadeiro o que diz o apóstolo Pedro. Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais os seus passos. Queremos, neste tempo da Quaresma, já na quarta semana, caminharmos com Cristo rumo à sua entrega total na cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.